Boa noite, olá mestres, faixas pretas, professores, praticantes e admiradores de artes marciais, tudo bem? Sensei Marcelo Silva na área, espero que todos estejam bem. Teremos mais uma live sensacional com a doutora Cris Guarnieri, vou chamar ela já está aqui. Vou chamá-la, vamos lá, chamar a professora, nossa convidada. Aqui, ando. Ixi. Boa noite, professora! Conseguimos! Você viu que eu acertei, né, agora? É que não ficou Sensacional! tão Boa noite, professora. Muito obrigado por mais uma vez ceder o tempo da senhora para nos engrandecer com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. É muito importante para nós aqui do canal, do Sensei Marcelo Silva, que é um canal dedicado à filosofia das artes marciais e, obviamente, com todos os estudos e as formações que eu tive de vários professores e vários mestres, dentre os quais a senhora foi minha professora na jornada que eu tive no curso de psicologia, de especialização no curso de psicologia analítica junguiana, em psicossomática e arte-terapia. Então, eu sou muito grato pelos conhecimentos que a senhora me deu até agora e, acima de tudo, o prazer de ter aqui a senhora de novo falando de uma temática que a senhora fala tão bem e sabe tão bem. Bom, espero que sim. Boa noite a todos, aqueles que estão entrando, a você. Muito obrigada de novo por esse convite, né? A gente vai tentando se acertar nos horários, nem sempre a gente consegue, mas acho que deu, né? Para falar de fato de um assunto que eu gosto. Vamos ver se eu posso acompanhar a tua jornada agora, né? Opa, com certeza, vamos lá. Bom, como de praxe, eu vou só fazer uma pequena apresentação da senhora, né? Eu estou aqui recebendo hoje a professora doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo, psicóloga e autora do livro Do Fim ao Começo, falando da perda, do luto e morte, da editora Paulínia. É isso mesmo, né, professora? Oi? Tá me escutando, professora? Tá me escutando? Alô? Alô? Acho que deu um probleminha de delay aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Tá voltando. Às vezes temos esses problemas de internet aqui. Às vezes dá uma pausa. E aí deu uma pausinha aqui. Vamos lá. Diego tá aqui com a gente. Daniel Pérez Sensei. Espera aí que eu vou novamente chamar a professora. Vamos lá. Vou te chamar de novo, professora, tá bom? Caiu, mas vamos lá de novo. Faz parte. E às vezes ao vivo essas coisas acontecem. Deixa eu chamar a professora Cris, deixa ela entrar novamente. Boa noite a todos. Bom, enquanto a professora não está por aqui, eu vou já dando a temática de hoje, que é uma temática muito interessante. O medo e a morte. Todo samurai tinha medo da morte? E eu estou chamando aqui a professora doutora em Ciências da Religião, professora Maria Cristina Guarnieri. Deixa eu chamar ela novamente. Vamos ver se ela está por aqui. Está aqui. Espera aí. Convidar. Isso. Agora ela vem de novo. Prontinho, ela já está chegando. Oi, professora. De novo. Eu estou tentando sobreviver aqui, né? Vamos lá. É morte e ressurreição. Morte e ressurreição. Temos que vencê-la. Lidar ao vivo é um pouco complicado, né? A gente vai tendo problemas. Vamos ver se agora vai. E vamos resolvendo, agora vai. Às vezes é problema de conexão, mas é tranquilo. Eu já fiz a apresentação enquanto deu essa pausezinha, essa pausa na nossa comunicação. A senhora já foi apresentada, tá bom? Se a senhora quiser acrescentar mais alguma coisa.
Eu acredito no que você fez, porque eu estava tentando então entrar. Tá certo. Bom, como de Muito praxe, bom. Boa professor. noite. Não sei se ficou. Boa noite a todos que estão entrando. Agradeço novamente o convite. Vamos lá. Parece que ele me apresentou e falou que eu Isso, gosto de tratar um pouco desse tema. Vamos ver se eu consigo exatamente. aí acompanhar essa sua jornada. Vamos lá. Vamos lá, professor. Eu vou fazer a pequena introdução e aí a senhora disserta aqui pra gente, tá bom? Bom, hoje a temática é muito legal e muito profunda também, que é a seguinte: o medo e a morte. A pergunta que tem sobre isso dentro da nossa temática é: todo samurai tinha medo da morte? Ao contrário do que a história conta sobre os pilotos kamikazes que iam em suas missões corajosamente rumo ao destino fatal em suas aeronaves, que se explodiam nos navios inimigos, o ato de bravura, tendo como alimento da alma o ethos dos seus antepassados, os samurais, bradavam a poucos segundos de se explodirem a grande frase Tenno Banzai, que quer dizer, traduzindo, viva o imperador. Que valentia era essa ao qual, na certeza da morte, não recuavam perante o medo. Mas tem uma outra história, uma outra narrativa, muito mais plausível e até mais humana, que conta o seguinte: os kamikazes, a poucos metros ou centímetros de se explodirem com suas máquinas aéreas, bradavam Okasan, que quer dizer mamãe, trazendo para a ótica da nossa psique e tratando a morte como um arquétipo. E esse que teremos inevitavelmente que encarar em algum momento, seria possível não nos acovardarmos de pavor e pelo medo da finitude da vida? Teriam os samurais deixado a herança, e também de outros guerreiros e figuras da história, a possibilidade de realmente encararmos a foice da vida sem medo e com coragem? Como dizia o grande filósofo estoico Sêneca, ninguém recebe a morte com sorrisos, a não ser aquele que se prepara a tempos para ela. Com vocês, a doutora, minha professora querida, Maria Cristina Guarnieri. É contigo, pro. Vamos lá. Será que é possível não temermos a morte? É essa a pergunta? Será que a gente pode, de algum modo, se inspirar, né, no samurai? Acho que a guerra, a arte da guerra e a arte de um sentido, de uma ideia, né, de algo que, uma cosmovisão, o modo como a gente encara a nossa existência, talvez eu poderia responder que sim, é possível, né, encarar o medo da morte. Agora, falar sobre morte tem uma coisa que a gente aprende desde o princípio, é falar sobre algo que não é objetivo, isto é, não há uma explicação única para todos nós. Muitas vezes tem pessoas que acreditam numa vida após a morte, tem pessoas que de algum modo têm uma cosmovisão, se prepara para ela, entende que o seu momento chegou, né? De alguma forma passa por todos os estágios possíveis para aceitação daquela realidade e num momento específico, quase final, recua tudo, né, e entra em pavor, em desespero, e para quem acompanha, inclusive, é um sofrimento imenso, né? Então, não dá para dizer, ó, se você fizer o preparo desta e desta e desta forma, você não terá medo da morte, né? Principalmente na nossa sociedade, onde a gente costuma
a fazer métodos e passos para conquistar tal evento de felicidade. A morte quebra tudo isso. Eu digo que a morte é a maior pensadora, e uma das coisas mais interessantes que ela faz é que ela é uma pensadora cética. Ela não permite ilusões. Ela só permite que, tal como os céticos, você busque o tempo inteiro entender a partir dela a sua vida. Por isso que ela é um arquétipo, né? Entre aspas, de algum modo a nossa vida e morte são arquétipos poderosos que fez com que a gente só possa traduzir a nossa existência, né, diante da tensão dessas duas forças, que é a força de Eros e a força de Thanos. O meu conhecimento, né, dos preparos de um samurai é pequeno para eu dizer que eu possa falar, olha, eles morriam sem medo. Mas eu tenho absoluta certeza que se eu pensar a partir de outras tradições, né, religiosas, filosóficas, se eu pensar a partir disso, o preparo passa por confrontar o medo, passa por enfrentar o medo. Perfeito. Não há coragem, não há esse grito que você deu, né? E que não há forma disso sair tão autenticamente na minha existência como se não for uma entrega, se não for autêntico, né? E para fazer isso, eu estou naquele instante enfrentando o medo. Porque é o medo do desconhecido, é o medo de qualquer situação que a gente não tenha a mínima noção, o mínimo controle, a mínima referência, a não ser alguns indícios, e mesmo assim, cada um vai observar ou até estar atento a esses indícios de acordo com aquilo que viveu. E isso é outra coisa também, né? O que determina muito a nossa relação com a morte está extremamente ligado de forma compensatória, de forma complementar, né? E de forma até tensa, polarizada com o que a gente vive. É uma dança entre Eros e Thanatos, é uma dança. A nossa existência é uma dança entre a vida e a morte. Interessante, né, professora, que trazendo aí, fazendo essa confluência, ou mesmo essa comparação com a filosofia das artes marciais, quando a gente pensa principalmente as de origem oriental, né? Lembrando que também o oriental tem uma forma diferente de entender o que é essa polaridade, né? Ele absorve de uma maneira diferente, inclusive o próprio luto, a doença, a morte em si de uma maneira geral, né? Então, quando a gente fala de arte marcial, ela é justamente isso, né? Essa dança que a senhora muito bem colocou, quando nós entramos no tatame, né, treinando, fazendo as nossas técnicas, nós estamos fazendo um exercício de vida e morte, né? Porque ora você morre né, em confronto, né? Você toma um ateme, você é nocauteado ou você é finalizado, pego numa chave, né? E você tem que ser obrigado a bater, né? Eu me rendo, né? Então é uma dança, né? Interessante isso, porque essas confluências filosóficas, né? Mesmo dentro do aspecto da psicologia profunda, fala muito dessa entrega, né? Dessa aceitação para um desafio que é um mistério, né? É um mistério. Sim. Então, dentro do ambiente de luta é tudo mistério, você não sabe o que o teu adversário vai fazer contra você, como você vai se portar perante a dor, uma dificuldade, um aperto. Enfim, essas coisas se confluem, né? Agora a senhora citou Thanos e Eros, né? Que são grandes, vem da mitologia. A senhora poderia explicar para a gente um pouquinho mais o que representa essas duas figuras mitológicas dentro dessa ideia do que é a morte, do que é o medo? Conta um pouquinho para a gente. Vamos pensar, a grosso modo, quando a gente está falando da força de Eros, a gente está falando do mais básico das relações humanas, né? Daquilo que liga. A gente é a partir desta relação erótica que nos ligamos, né? A partir daquilo que me vincula a você e que de algum modo, né, você se vincula a mim. A força de Eros é aquilo que me põe na vida, né? Que estabelece aí
a possibilidade de me ligar ao outro, de me reconhecer a partir do outro, né? Aquilo que me atrai para o mundo, me atrai para a vida, né? Então tem todas as possíveis propostas básicas, eu queria dizer aqui, de relação, né? Através dessa força de Eros, mas que, na verdade, se desenvolve para aquilo que a gente entende como amor, né? Você vai ter aí vários estágios só para falar de amor, a gente poderia ter uma live falando de amor, né? Como A próxima. essas possibilidades de se ligar, né? E perceber que no polo oposto, tão forte, né, quanto o amor, é a morte. E essa frase, né, ela não foi dita assim, ela foi dito, pois o amor é tão forte, o amor é tão forte quanto a morte. Não é uma frase minha, é uma frase do Cântico dos Cânticos, um texto tradicional, né, da tradição judaico-cristã, que está no Antigo Testamento. E é justamente esta força de Thanos que a gente poderia dizer que está na noite, que está no escuro, Thanos dos irmãos de Hipnos, né, filho, né, da escuridão, de algum modo, daquele que traz o sono, que traz o mundo do desconhecido, que traz a aldeia dos sonhos, que está no outro lado do inconsciente, né? No outro lado deste mundo dos mortos, neste mundo da não atividade, né? Da desconstrução, da destruição. Tudo isso complementar ao que Eros constrói, relaciona, liga, aqui desconecta, né? Quer dizer, querendo, quando você fala assim, vou passar uma noite, deixa eu me desligar de tudo, relaxar e dormir. Até nas nossas frases, né? Esse contrabalanço dessas duas forças está aqui presente dentro de nós, né? Nós estamos aqui conversando, rindo, trocando ideias, né? As pessoas estão nos assistindo, nós estamos cheios de vida, né? Mas ao mesmo tempo muitas coisas estão sendo desconstruídas, né? Tem células morrendo, tem processos inconscientes no meu corpo que estão começando, alguns estão sendo desconstruídos, estão seguindo caminhos diferentes do que aquele que é o habituado. Quer dizer, o tempo inteiro o corpo está neste equilíbrio a partir de coisas que promovem e jogam para a vida, né? E de outras que, de certa forma, desconstrói, destrói. Esse movimento complementar entre construção e desconstrução, entre apego e desapego, ele acontece a cada instante na nossa vida, mas também durante o desenvolvimento. Aí a gente já entra bem junguiano, né? Toda a nossa primeira parte da vida é uma parte de apego, de construção, de se jogar na vida, de estabelecer a partir de Eros as relações com as coisas, os objetos, as pessoas, entre nós nos apaixonamos, nós temos primeiro referências de afeto, de aceitação, de admiração, também outras referências não tão bonitas assim, né? Mas geralmente a gente se inspira falando de Eros, né? Mas a gente constrói a nossa história, a nossa vida, a gente escolhe uma profissão, faz carreira, né? Tem filhos, forma família, constrói um patrimônio. Coloque aí nas palavras que você quiser do nosso momento, porque é uma fase de expansão máxima, onde, se fôssemos comparar como um dia, a comparação que Jung fez, é onde o sol nasce e se estende no seu máxima luz, na sua máxima extensão, até o auge, né, do meio-dia. E como eu costumo dizer, nós não podemos atrasar essa hora, porque a gente só vai diminuir a segunda etapa. Mas a gente tenta não almoçar ao meio-dia, almoçar às 2, às 3 ou às 4. A gente também tenta manter essa extensão, essa potência, essa vibração, né, de raios para fora, para a construção, né, para a luz solar, da sua expansão,
também tenta na nossa vida fazer o mesmo, nos manter jovem, nos manter ativo, estabelecendo novas relações, novos desafios, nos estourando de ganhar dinheiro, trabalhando, isso quando ganha, né? Porque quando não ganha, então, a gente vai criando, né, uma série de cenários que me mantenha ativo na vida, né? Porque tá muito unilateral, a nossa vida é muito objetiva, muito extrovertida, o nosso espírito do tempo parece reforçar muito este lado de sucesso, de competência, de afirmação, de juventude, jovialidade. E, na verdade, naturalmente em nós, né, desde sempre, há um momento que hoje a gente tem lá por volta de 40, 50 anos, eu já estou aumentando um pouquinho mais, antes era menos, isso está muito ligado à extensão que a gente tem, à expectativa que a gente tem de vida, era menos antes porque a nossa expectativa era menor. A gente tem um momento que a gente chama, né, de uma passagem extremamente importante, que recebe o nome, essas passagens, de metanoia. Metanoia são passagens, né, de várias etapas na vida, mas especificamente essa, que passa da primeira fase para a segunda fase, né, da vida. Esta passagem é significativa, porque tal como o Sol, ele começa a fazer o caminho contrário, a ir recolhendo seus raios, sem noção, né, de que a noite vem, até porque se a gente continuar nessa metáfora, o Sol vai indo para outro lugar. E eu acho que, de certa forma, essa luz também da nossa energia, se a nossa energia estava dirigida com intenção para fora, agora ela volta para dentro. Então, ao meio-dia, né, da vida, nasce esta iluminação para dentro de nós, né? Então, nesse momento, servir a essa totalidade a qual eu pertenço, da qual eu me diferenciei, mas é aonde eu começo a me perguntar. Geralmente é um momento onde a aposentadoria, ou os pais morrem, ou os filhos crescem e saem de casa, alguns sinais, né, de que há uma outra referência que, de certa forma, domina essa segunda fase. Né? É um outro foco, a energia volta para dentro e precisa responder ao seu sentido. Então, neste momento, eu costumo dizer que a palavra de ordem é servir a esta totalidade, é responder a algo maior do que você pode traduzir, dependendo da sua cosmovisão, da sua educação, daquilo que você se preparou na primeira fase da vida. Você pode responder através dos símbolos religiosos, através da sua compreensão sobre qual é o sentido. Nós não vamos saber qual é o sentido. Essa é uma outra coisa. Mas a nossa fonte de ser, ela vem dessa certeza de que somos finitos. Mas diga, desculpa te cortar. Não, imagina, eu que estou cortando a senhora. É interessante esse ponto de vista, essa colocação que a senhora está fazendo, porque quando eu penso em Budô, que é o caminho marcial, né? E é inevitável que a gente faça essa viagem lá e pega a figura do samurai, parece que faz muito sentido. Então, quando o samurai, o medieval, ele se dedicava exclusivamente ao seu ofício pleno, que era servir ao seu daimyo, que era o seu senhor. E para isso, ele assinava lá, ele fazia um voto de sangue, ele cortava lá o dedo lá e né, entregava literalmente a vida ao seu ofício. Quando a senhora fala para mim que chega num certo momento da vida, né, que você serve a vida, né, você deixa de ser servido pela vida. Então esse primeiro momento, né, que o ego é estruturado, né, que você tudo fala na primeira pessoa, o eu, né? Você faz os vínculos, os apegos, e depois, né, que é um processo natural de desenvolvimento da nossa psique, né,
passa pela metanoia, né? Transita por um sentido diferente, me faz entender, obviamente, tendo uma cosmovisão da figura, que a gente pode até dizer a figura arquetípica do samurai, passou pelo mesmo processo, né? Só que com a diferença que ele aceitava já de antemão a morte iminente, caso ele tivesse que participar de um conflito ou mesmo defender o seu daimyo. E, acima disso, também ter uma postura, que eu até gostaria de já dar o gancho para a próxima pergunta, né? Uma postura extremamente ética em relação à sua conduta perante ao ethos de comportamento mesmo, né? Então eu queria, não sei se você entendeu o gancho que eu quero fazer, né? Como que é na experiência até clínica da senhora, ou mesmo acadêmica, das pesquisas que a senhora faz sobre morte, luto, perda, como que fica esse ethos, esse comportamento, o que a senhora mais vê, até para ver se tem alguma ponte dessa contemporaneidade que a gente vive hoje, que se preza tanto o apego, a posse, né, a imagem, né, a não finitude, a perpetuação da jovialidade, da juventude, da saúde. Como que é isso em ordem prática de pesquisa? O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Da conduta frente ao desafio de ficar velho ou de perder alguém muito importante e mesmo diante da própria morte, caso uma doença terminal. Como que é isso, professora? Como a senhora... Um sofrimento, isto é diferente, né? Eu acho que a gente perdeu muito os recursos que os símbolos nos davam, né? Em termos dos símbolos religiosos, ou mesmo, você fala do samurai, eu escuto a trajetória heróica de uma vida, né? Perfeito. Claro, Perfeito. específica, construída dentro da tradição taoísta, se eu não me engano, é isso ou eu estou errada? Taoísta, budista, perfeito, Taoísta, shintoísta. budista, perfeito. Sim. Shintoísta quer dizer, o samurai é uma trajetória, né, heróica, trajetória que nos serve de inspiração, assim como outras trajetórias heróicas que a gente tem nos mitos, nos contos ou nas histórias de grandes pensadores, de grandes religiosos, né? Eu estou aqui ouvindo você falar de toda uma tradição, eu estou pensando nos exercícios espirituais de Santo Inácio, por exemplo. Santo Inácio de Loyola. Estou pensando nos caminhos das místicas, das beguinas cristãs. Você tem trajetórias heróicas, né, de diferentes tradições que vão servindo de inspiração para a nossa trajetória heróica. Nós somos os heróis da nossa existência. A grande questão é que você falou tudo, né? O mundo contemporâneo não tem recursos para me preparar para a condição de finitude, para o envelhecimento. Cada vez mais a gente vê a pobreza deste momento em relação à condição humana, ao mistério, ao segredo da condição humana. Minto. Falo isso em termos de talvez mais comum de tratamento de saúde ou algo assim, mas a arte é uma referência. Né? Eu estou me lembrando até de uma peça de teatro que eu fui ontem, maravilhosa, uma comédia, né? Que chama-se Intimidade Indecente, fica aí a dica, mas ela está na última semana. Eu fiquei emocionada com os atores que sinto informar, o Marcos Caruso e faltou aqui, mas alguém vai lembrar, eu sei, vai me dar a memória, de tratar um tema até de forma, né, de comédia, para que a gente possa rir e perceber o tamanho de nossa miséria no trato do envelhecimento, né? E eu vejo, então, com muito sofrimento a nossa
ainda o nosso momento, principalmente nos centros urbanos, e eu acho que aí o Oriente também não fica atrás quando a gente pensa em centros urbanos, também está se desconectando dessa sabedoria que nos auxilia tanto em termos de estrutura psíquica, que são os símbolos religiosos, os mitos, né, as possibilidades da gente também cuidar da alma, né, e não só do corpo, não só da imagem, né? A gente trabalha com imagem, a gente vende a imagem, a gente tem um padrão para caber na imagem. Mesmo tudo isso que a gente faz aqui, a gente sabe que está muito próximo aquilo que a gente deve fazer para propagar o conhecimento, para que de algum modo a gente se estabeleça como profissional. Tudo isso tem um sentido, não é de descartar, mas ele não é suficiente para tocar a alma, para cuidar da alma. Principalmente se a gente pensar em envelhecimento, que hoje é muito sofrido, as pessoas vêm com uma compreensão de que o seu momento é patológico, né? De que tem algo errado, que ele está perdendo. Uma das coisas que eu escuto muito é perdendo o ânimo, perdendo a alegria, criatividade, né? a criatividade, não tem mais lugar. Quer dizer, você tem uma sociedade que descarta muito quem não está ativo e jovem, isso é fato, então isso afeta demais. Mas, por um outro lado, você também não tem quem reconheça o valor de uma vida vivida, né? Isso em termos familiares e também institucionais. Não há lugar para essa velhice precisa ser ativa para não incomodar e para ter um lugar, né, nesse momento hoje. Até pensando na referência medieval dos samurais, o velho, que eram poucos que chegavam há muito tempo, eles eram referências de sabedoria. Nós não necessariamente temos velhos que são referência de sabedoria, porque eles ficam unilateralizados, focando só responder a este padrão. E temos muitos velhos e todos tentando ter um lugar, né, ao sol, ainda ao sol, e o sol está, né, morrendo. A gente não dá valor para este lugar que o samurai dava. Quer ver um exemplo que você me contou? O pacto ao seu senhor. Exatamente, Seja qual for o símbolo desse senhor, o pacto a algo maior, a um senhor, o reconhecimento de uma hierarquia, o valor dessas referências, a importância de escutar essa pessoa mais velha como uma referência, tudo isso é bobagem, é compreendido como bobagem mesmo, né? Então, acho que a arte ainda está tentando, como boa que é a arte, de fazer a escuta das coisas que estão sombrias, estão ocultas, né? Ela ainda tenta. E a clínica psicológica que cria um espaço, né, também, ou no teu trabalho, as artes marciais, que de alguma forma fazem uma escuta diferenciada dessa alma. Acho que é isso que eu poderia dizer. Genial. Essa coisa estranha, né? Que a gente não sabe muito bem o que é, parece bonito, poético, mas na realidade pede mais do que uma plástica, do que exercícios. Os exercícios físicos são sempre bons, mas não aquele para você caber no manequim 38. Aquilo é meio confuso. Então, professora, dentro disso que a senhora está falando, dessa questão que a senhora muito bem citou, a hierarquia, que é um pressuposto do ethos das artes marciais, né, da prática que envolve essas atividades, principalmente tradicionais. A senhora cita também essa questão que o conhecimento, eu não vou dizer, eu vou falar uma palavra, mas não é essa, eu vou já me elaborar, arcaico, mas é o conhecimento mais antigo, né? O conhecimento munido de sabedoria. Sim. Né? Porque o conhecimento, você inventa uma chave de fenda nova, é um conhecer novo. Mas é munido do conhecimento, né? De uma sabedoria, de uma coisa que é atemporal, que serve para todas as gerações. O que eu sinto muito, muito hoje, dentro
Inclusive, eu tenho dificuldade na clínica aqui também, quando eu atendo, e eu queria, como a senhora tem muito mais anos de experiência, talvez a senhora até possa traçar uma linha de tempo e ver se realmente isso procede que eu estou falando e sentindo. Dentro do campo da área das artes marciais que eu atuo, eu percebo hoje que a juventude, principalmente, eu já sou de uma geração um pouco mais velha, mas a geração mais nova que estão ensinando está tendo esse comportamento justamente como a senhora falou, um certo abandono das pessoas que vieram antes delas, que têm um conhecimento, que têm um know-how, que têm uma experiência, porém, essa garantia daquela imagem, por exemplo, para exemplificar, uma pessoa, um mestre de 70 anos não vai ter a mesma agilidade atlética que um professor jovem de 40 anos. Esse professor, o que hoje em dia ao qual me refiro, acaba descartando todo o conhecimento, né, munido de sabedoria desse mestre, muitas vezes que foi professor dessa mesma pessoa, né? Eu queria saber da senhora o seguinte, se a senhora vê isso na clínica hoje, se tem uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas, principalmente os jovens na clínica, acessar, se a senhora tem a condição, se é mais difícil acessar, né, essa comunicação com as pessoas, né, em função de que ou estão fechados para esse tipo de sabedoria, ou o processo, para nós que estamos um pouco mais de tempo na estrada, precisa ser revisto, e também aprofundado em nós mesmos para achar caminhos, para falar, ei, peraí, tudo bem, vocês estão chegando agora, vocês têm sabedoria, têm vigor físico, mas, vocês têm conhecimento, têm vigor físico, mas peraí, a gente também tem alguma coisa a contribuir. Entendeu como que é a minha... Eu entendi. Como que a senhora sente isso? Eu entendo, mas eu também acho que a clínica, não sei como você experimenta, mas a clínica, eu sinto, né, a maioria das pessoas, mas a clínica é um lugar especial, quer dizer, a gente tem muita sorte. Porque quem chega à clínica está se conectando, né? Pelo patológico, pela dor, ou seja, pelo que for, ainda mais eu que trabalho com muito luto, né? A própria morte vem para dizer, isso que você acreditava ser a vida, não é. Ela desmoronou. Ela quebrou todos os remédios que você achava que ia funcionar, todos os tratamentos, você pagou o que podia e não podia, e você teve que enfrentar essa adversidade, essa tragédia, esta quebra de paradigmas. Qualquer sofrimento leva a você a ser derrotado a qualquer construção ou qualquer ilusão que ainda tente te permanecer de pé. Quem vai à clínica sabe que está nesse momento né? Quem permanece no processo sabe que precisa olhar para dentro de si mesmo e aceitar o convite que aquela força maior precisa se conectar com algo maior do si mesmo, aceitar esse convite para abrir janelas, como eu sempre brinco. Abrir janelas. Qual porta vai sair, eu não sei, mas abrir janelas é sempre abrir para um horizonte maior do que a sua crença limitante, nome que muita gente usa hoje, né? Mas que não quero reduzir a esse conceito, ao contrário, mas aquela coisa limitante que até então você tinha encarcerado a sua existência. Então, algo muito trágico, muitas vezes, funciona como um convite, muitas vezes, não é, de novo, não é método, não é prática. Tem gente que arrisca ir na clínica e cai fora, tem gente que resolve só essa dor e cai fora, mas geralmente essas pessoas são muito sensíveis a se conectar, até pela própria desconstrução que viveram, pela dor, né, a se conectar a algo maior. A tentar compreender o sentido, a conversar com esse sentido, a olhar para a vida com um pouco mais de eros,
né? Mas sabendo que Thanatos está ali caminhando junto com ele, caminhando junto com ele. É a escola, é como Jung dizia, a morte é, né? Na segunda metade da vida você encara a morte porque ela é, né, a escola, né, dessa existência, né? Uma escola para essa segunda metade. Mas eu acho que a clínica a gente tem este privilégio. Mas dentro do mundo contemporâneo, nós estamos muito aprisionados em ideias, né? Acho que a gente vive isso nas redes sociais, então a gente tem que entender, a coisa precisa ter um objetivo, ter uma construção, essa construção é a correta, eu tenho que caber nela, e aí eu tem saio um tempo, repetindo. né? Tem um tempo de resolução, né? Tem que um ter um tempo tempo de... a performance Tem que ter o tempo, é a muito performance, violenta, né? Ela tem essa ideia da performance, ela é violenta, você tem que responder em tempo. Então, acho que, nesse sentido, eu acho que quem vai à clínica é um privilegiado. Pode ser que eu esteja puxando sardinha. Sim, eu também falei da arte, né? De todas as formas de expressão. Acho que Mas, quem, senhora, de sabe, alguma... me permita, professor, me permita só Pode fazer falar. uma colocação, mas dentro do aspecto da clínica, perfeitamente, mas dentro do aspecto também da arte, quando o artista, no caso, né, eu que trabalho também com artes marciais, né, o professor, o mestre, ele tem essa cosmovisão, né? Ele possui, eu tive o privilégio de estudar, de ser aluno, de ser Deshi, né, de um monge shintoísta. Olha só. Inclusive eu escrevi um livro, né, o Caminhando com o Tigre, Sim, eu Transcendendo a Arte lembro disso. Marcial, que eu falo sobre as minhas 3 viagens para o Japão, ao qual eu fiquei hospedado na casa dele, e na segunda viagem eu fiquei dentro do templo shintoísta, eu e meus professores aqui do Brasil. Então eu tive um grande privilégio de aprender a arte marcial que eu ensino, que é o Aikido, dentro dessa cosmovisão. Mesmo porque o fundador da arte marcial, que é Morihei Ueshiba, a senhora fala de Eros, né? E a senhora citou a palavra amor, Eros é o amor, a vida, que abarca a totalidade da vida. O próprio Morihei Ueshiba falava, o Aikido é o caminho do amor, né? Porque ele falava dessa comparação do Yin e do Yang, dessa conjunção, né? Dessa união coniunctius, que tanto o Jung fala, né? Exato. Certo? Dessa e que está na referência desses arquétipos desde o início, né? Quer dizer, que está expressado, e que está expressado no símbolo do tal, do Yin e do Yang, exato, lá, do exato. escuro e do claro, né? Não tem como fugir. E aí não dá para perceber a existência sem essa polaridade, né? Não dá para você viver uma vida mais plena possível, porque acho que é impossível, como dizia o próprio Jung, a gente beber todo o cálice até a última gota, né? Sorver, a gente sabe que não dá conta, mas a busca ela é essa, né? De você conseguir, de algum modo, viver numa plenitude maior, só é possível se você, né, reconhecer a finitude da sua existência. É ela quem fomenta essa preciosidade, né? De se voltar à vida e viver ao máximo dela, né? A cada instante, a cada segundo, as pequenas coisas, celebrar, né, com amor, celebrar com reconhecimento de que aquilo é uma oportunidade, é ali que está encerrado a graça, né? Aquilo que você recebeu gratuitamente e está usando na sua melhor forma, né? Para poder usufruir, mas mais do que usufruir, também entregar para este mundo, né, esse bom uso como uma referência. Por isso que eu disse, eu nem sei se todos os velhos são essa referência. Mas eu acho que se a gente pudesse trazer algo, é não viver a unilateralidade da existência. Não há só vida, a morte também. Mas quando eu falo unilateralidade, eu penso que a maior parte de nós parece que, ao chegar nesse mundo, entendeu que o mundo, isso é uma sociedade muito egoísta no sentido... Nos 2 sentidos da palavra, né? Também voltada muito para essa pequena percepção. Quer dizer, parece que chegou nesse mundo, né? Começou a viver e tudo que ele sabe e de alguma forma defende como ideia,
está nos últimos 30, 40 anos. Antes disso não houve nada, né? Quer dizer, a história do pensamento, eu sempre falo isso em aula, né? A história do pensamento é muito maior do que 50 anos. Para falar a verdade, muito maior do que os 100 para nós, que as minhas aulas são em psicologia, né? Do que os 100, 150 anos que teve aí com Freud, Jung, todo esse boom. A história do pensamento, só de escrito, tem uns 5.700 e alguma coisa. Sim. Então, assim, a gente tem muitos, né? E eu acho que se a gente pensar ainda em termos da tradição oriental, olha quantos anos, né? Milênios a gente tem para poder se conectar. Quer dizer, se a gente pensar só num aspecto, nós estamos vivendo algo muito encurtado, muito pequeno. E isso eu acho que a morte ela é uma grande mestra, né? Porque se a gente ficar só num pedacinho, né, da nossa existência, ao morrer acabou mesmo, né? É interessante. Tem que ter medo disso. Não está vivendo? Se não está vivendo, vai ter medo de morrer. Exatamente. Associado ao medo, professora, eu queria perguntar sobre a dor, né? Não somente a dor física, né? Mas essa dor mesmo, a dor da alma, sabe? A dor psíquica. Como que a senhora fala pra gente aqui, como que pela experiência, pelos estudos que a senhora faz a respeito do o que é, qual é o significado simbólico da dor, como geralmente a senhora consegue fazer uma diferenciação no caso, por exemplo, uma pessoa que aceita mais a morte, esse lado, ela tem uma dor mais acalentada, ela sofre menos, né? Porque dentro das artes marciais, quanto mais resistência você tem à dor, mais dor você vai sentir. Então é uma fluidez, né? É uma fluidez, né, de absorção. Você absorve o impacto, você absorve a chave, você absorve a queda. E quanto mais solto, mais disponível para a pancada, menos dor você vai. Parece um paradoxo. E é verdadeiro. Mas é um paradoxo, né? E eu acho que você deu a resposta, porque é um paradoxo. Eu acho que não tem como dizer quanto mais dor, mais resiliente. A dor faz você resiliente, a dor dá resistência, a entrega, né? Quando você começou a falar sobre essa trajetória do samurai, né? Você foi falando deste trabalho o tempo inteiro, que para mim parece mesmo um confronto com os próprios medos, com as adversidades, com a dor. Esse é o preparo, isto é, a vida. Ele se entrega à vida e a vida vai, né, nas guerras, naquilo que ele acredita, pelo aquilo que ele vive e morre, né? Fazendo a trajetória dele, né? Acho que alguns antropólogos dizem justamente que grandes que determinam, quando você fecha o sentido, quando você tem uma ideia pela qual você luta e que de certa forma vai eternizar a sua trajetória para as futuras gerações, isso diminuiria, né, o medo da morte, porque substitui mesmo, né? Dá uma espécie de sentido para aquela existência, você se entrega naquela trajetória, assim como você se entrega à morte, que é, né, o máximo daquele caminhar, né? Então, eu acho que é paradoxal mesmo, porque dói, né? Viver dói, perder dói. Eu não vejo que... Eu realmente, né, não vejo que... Ao contrário, talvez um dos momentos onde determinadas espiritualidades, né, são testadas nas pessoas, né? Quer dizer, o momento da perda de alguém, geralmente, como eu disse, é um momento de grande desconstrução, né? É um pensador cético, essa tal de morte, né? Ela vai lá e provoca ao extremo, ela tira tudo. E o que fica é o que realmente importa.
Professora, a senhora me fez lembrar de uma recente entrevista do Pedro Bial, naquele programa que ele tem, com um grande lutador de jiu-jitsu chamado Rickson Gracie, do jiu-jitsu, né? Ah, sim, A sim, senhora eu sei assiste, quem não é. sei se você acompanhou. Eu não cheguei a assistir, mas eu vi a chamada e eu sei quem é. Sensacional. E o Rickson Uhum. Gracie foi das gerações de ouro do jiu-jitsu, da construção do jiu-jitsu no Brasil, né? Filho do grande mestre Hélio Gracie, que foi o pai, junto com seu irmão, o Carlos Gracie, que Sei quem construíram é. o Uhum. jiu-jitsu que é hoje. É. E o Rickson Gracie, até então a história dele era só de vitórias, ele era invicto, mais de 500 vitórias e ele nunca perdeu. E aí, né, o Pedro Bial chega para ele e falou assim, pois é, né, só que teve uma grande derrota na sua vida, né, foi com a perda do filho do Rickson, que morreu. Um Olha jovem só. muito promissor também morreu. E é interessante, professora, quando a senhora fala disso, da perda, né? Porque ele fala emocionado, porque assim, tinha aquela imagem, né, do aquele lutador que não temia nada, que estava disposto sempre a cair na porrada a qualquer momento, invicto, o número um da família Gracie, um exemplo de lutador. E você percebe nessa entrevista que, primeiro, ele deu uma envelhecida, assim. Olha só, né? A gente falando, né, dessa perda da jovialidade e do vigor, mas não só aparente, você percebe que ele deu uma murchada, foi sugado, talvez, por Thanos aí, né? Foi uma dor que ele nunca poderia imaginar na vida se dar. Porque aquilo foi uma coisa tão violenta para ele, a morte Olha de um só. filho, né? Aliás, tem um ditado árabe, se eu não me engano, que diz, né? Quando você quer praguejar alguma coisa, alguém, você fala, tu perecerá pela dor de ver a sua prole perecer. Olha que forte que é isso, Olha né? só. Então, Muito forte. então, e eu fiquei muito impressionado, né? Porque o Rickson Gracie, até para mim, era uma minha referência, né? De lutador, de jiu-jitsu, enfim. E eu vi assim muito assim na cara dele, né? O sofrimento. E aí ele construiu um tipo de um totem, de uma plataforma. Ele mesmo construiu. Ele pegou os pregos, a madeira, ele fez toda uma construção daquele totem, que foi, na verdade, uma plataforma que ele fez bem alta, e ali ele dizia que estava conversando com o filho toda vez que batia um prego e fazia um andar até chegar no ponto mais alto, onde todos, o fim de tarde, ele vai lá para confessar com o filho no pôr do sol. Então foi super emocionante, né? Então, quer Lindo, dizer, foi um lindo. processo de ressignificação, inclusive, da própria vida, como a senhora muito bem colocou, né, professor? E não dá para dizer que quando se inverte a ordem natural das coisas seja fácil, né? Eu acho que Nossa, sim. nenhuma perda. Olha, a gente só experimenta a dor da perda por aquele a qual nós estamos vinculados. O que significa? Há um monte de gente morrendo neste momento, né? Sim. Mas a nossa dor, ela vai estar muito proporcional, de novo, vida e morte são sempre proporcionais, né? Ela vai estar proporcional ao nível do vínculo. Então, é de se esperar que com o filho o vínculo seja também cheio, né, seja de uma importância, né, muito grande, assim como são os cônjuges, os pais, os vínculos próximos, mas o filho tem também uma outra questão, né? É, a expectativa, né, da descendência, do futuro, né, a criança, a continuidade para além de você, é uma forma de te eternizar também. Quando essa ordem é invertida, olha só como a gente acaba percebendo a importância dessa conexão, né, dessa ligação, Uhum. dessa hierarquia, né, nesse momento. Eu não acredito que ele perca, né? Você estava falando aí do quanto de lutador que ele é. Eu não acredito que isso. E eu tenho certeza que você não falou isso, mas eu estou apenas fazendo um comentário. Eu Uhum. tenho certeza que ele não perde o brilho
do grande lutador que ele é. Absolutamente. Talvez até isso se amplie de uma forma muito mais significativa, né? Para mim foi justamente isso, porque quando eu vi essa entrevista, eu vi uma humanidade brotando nele, porque eu tinha uma certa reticência, até da postura dele, né? Daquela coisa de ser, né? Não, né? Quando era jovem, né? Então, com a entrevista, e que somos todos assim quando exatamente, somos jovens. Exatamente, né? Né? E tem essa contaminação até da emoção que ele proporcionou, né? No caso que eu vi, né? Para mim, né? Eu falei, poxa, o cara tá sentindo dor ali, né? Eu fiquei emocionadíssimo com a entrevista, né? E eu acho que é uma dor que é inevitável e mais do que isso, ela talvez faça parte da vida dele, né? Quer dizer, não tem como. Eu tenho há uma coisa que a gente tende a fazer muito dentro dessa pasteurização, que eu posso chamar do nosso comportamento, já que você falava, né, para a gente falar do comportamento do ethos, né, que faz muito tá resolvido, enterra isso, ele tá pegado. Isso não é real, né? Uma pessoa que a gente ama para sempre. A gente pode transformar essa perda extremamente dolorosa em saudade, mas saudade também dói na alma, né? A gente pode viver com essa dor. A gente pode viver com essa falta. A gente pode fazer, inclusive, uma grande... Mas aquilo ali está presente. Há uma presença nessa ausência que marca a existência. Aliás, né, a gente está falando, e eu quero aí dar o lugar, né, porque é uma perda de filho, então eu acho que é sempre muito importante. Acho interessante ele colocar com as próprias mãos esse fazer de um lugar, de uma coisa... onde ele possa ter que ter essa dificuldade que ele sabe que é subir além dessa base, dessa terra, né? Perfeito, simbolicamente. Para tentar chegar a este além, onde ele possa dialogar com essa referência do filho na vida, né? Na existência, ou até mais, né? Até abrir essa janela para o desconhecido, para um diálogo que quem somos nós para dizer que ele não está efetivamente acontecendo. Nós não podemos afirmar que não, né? Mas eu sinto que uma das coisas que mais apavora, né, as pessoas é que muitas vezes o que a gente chama de solução, que é né, que é esquece isso, vamos viver, ou tenha outro filho, ou essas soluções baratas que são apresentadas, né, vai passar, você vai ver que isso vai te ensinar muito, né? Tudo isso que a gente apresenta para o outro como uma solução para afastar da gente esse sofrimento, da gente essa dor, o mau agouro, a possibilidade de que isso nos aconteça, de que eu morra amanhã ou de que alguém muito ligado a mim morra, já que eu vou deixar esses elementos chegarem tão próximos, a gente tende a afastar, não suporta o sofrimento, a gente tende a afastar, né? Esse é o maior pavor de quem perde alguém, de que você retire a lembrança, a possibilidade de falar, né? A possibilidade de criar um espaço para aquele que está ausente, que ele vai esquecer da pessoa, quer dizer que então quando ele melhorar ele não vai mais lembrar da pessoa, é isso? E ele está desesperado, apegado ao que resta daquela sensação daquela pessoa. Então é um processo onde a gente aprende e trabalha muito com a importância do silêncio, né? Da escuta. E da escuta, principalmente da escuta do silêncio, né? Onde a fala é o que menos importa, né? O que está sendo trocado é a experiência de uma perda, de uma dor, de um medo, de uma culpa, né? Até de uma vergonha, né? Até de uma sensação de fracasso, alguma coisa assim. Vários sentimentos que compõem aquela quebra, aquela perda, né? E que no fundo, não há nada a dizer para resolver. Há apenas a escuta, o silêncio que abraça,
né? E a escuta que faz você se faz presente para o outro e faz o outro estar, né, se sentindo acolhido e escutado. Que eu acho que é o que mais importa mesmo. É interessante porque quando a senhora fala dessa questão do silêncio, né, da escuta, me vem a primeira estrofe do livro do samurai chamado Hagakure. Né? Hagakure é um código de ética dos samurais, que não foi um livro escrito, foi um livro que era passado oralmente. Que geralmente quase todos foram tradição oral e depois é que foram escritos, né? Exatamente. E ele diz assim, o caminho dos samurais se encontra na morte. Ou seja, quando a senhora fala dessa escuta, do silêncio, é um silêncio e a escuta olhando de frente para o luto, né? Foi isso que eu entendi. De frente para o luto. Olhando, não tem como. Eu não vou poder trazer de volta a pessoa que foi perdida. Eu não tenho o poder de resolver a dor que ela está experimentando. Aliás, Jung... Fala. Só posso... Desculpa. Eu só posso acompanhá-la na jornada. Porque o Jung tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, que se viramos as costas para os problemas, eles não deixam de existir. Simplesmente eles nos pegam pelas costas. É fato, né? É fato, não tem como. Né? Não há como eliminar isso, né? Gente. Né? É uma vida. Se a gente vira... Aliás, em termos práticos das artes marciais, você nunca dá as costas numa luta, né? Jamais, é de frente. Para que justamente não ser pego. mas por um outro lado, aquele nosso outro lado, esse nos pega mesmo, né? Aquilo que a gente tenta esconder, ocultar, eliminar, esse nos pega. Então, confrontá-lo é de fato confrontar os medos, as culpas, os fracassos, e nesse sentido poder ampliar o conhecimento sobre você, né? Querendo ou não, né? Dar uma nova compreensão sobre aquela realidade. Acho que quando a gente fala no medo e na morte, poder entrar em contato com a morte é nos preparar, mas principalmente é celebrar a vida, né? Porque no fundo, não temer a morte, que é o que você traz, né, como exemplo do samurai, não é só acreditar numa ideia que vai me fazer sobreviver à morte, mas é encarar que essa nossa condição é finita. E estamos existindo nesse período, nesse momento, nesse tempo que foi infinito antes da gente e muito provavelmente continuará infinitamente depois de nós, né? Isso até um pensador, o Pascal, quem falava sobre essa infinitude que me antecede, a infinitude que vem além de mim. E que ele dizia que esse espaço me apavora, né? Esse espaço com o qual eu tenho compromisso de viver autenticamente. Se eu perceber que isso foi me dado, esse instante, né? Gratuitamente, eu estou aqui. Essa é a grande graça que eu recebi, a oportunidade de estar aqui, de viver esses momentos, né? E poder fazer disso o melhor, porque eu tenho um tempo. Eu acho que essa talvez seja a maior sabedoria que esses homens, esses grandes heróis, né, das nossas tradições nos passam, né? É isso, né? É isso que faz da vida essa vontade, né, de viver. Claro que é uma pena, eu não tenho dúvida que é uma pena a gente deixar esse tempo. Mas a gente também passa do tempo, né? Tem que saber a hora que passa. Tem que saber a hora de deixar a cena, né? Eu acho que por enquanto. Uma hora cai do galho, né?
Uma hora cai a fruta, cai do galho, né? Tem hora que a gente vai ter que saber qual... Eu não sei que horas é essa, não acho que é assim para todo mundo. Acho que quando você... E não é uma coisa que se aprende apenas aqui na nossa conversa ou num curso de 90 meses, e eu pus bastante, hein? 90 meses. Eu ia falar 9 passos, mas assim, de 90 meses. Não, isso é vivendo. Jung estava certo, né? Encarar a morte, né? Essa escola que faz com que a tua vida seja vivida na plenitude. Então, quando você vai passando a tua existência, você vai compreendendo com o que você vai, com a luta que você vai travando, que você está respondendo a essa força, a esse sentido maior, e a coisa vai fazendo, é isso aí, né? E ela vai se traduzindo para você. Tem coisas que perdem a importância. Acho que todo mundo que chega... Quando você chega aos 30, você já percebe que tem coisas que não interessam Sim. mais. Quando você chega aos 40, é mais. Agora, quando você chega aos 60, que é o meu caso, gente, eu estou em busca do que realmente importa, que tem muita coisa que não vou mais perder tempo, né? Quer dizer, E de fato, a gente perde tempo com muita bobagem, isso é fato. Né? Sim. E o que a senhora está falando, me vem o termo, né, em japonês, que chama Tadaima, que se a gente traduzir, a grosso modo, é aqui e agora, mas é a questão da presença, né, professora? De estar vivendo a intensidade do momento. Então, quando a gente pega, agora, por exemplo... Quando a gente está pegando, por exemplo, a tradição dos samurais, né, e de toda a construção... da etiqueta, por exemplo, do momento, né, que tem essa questão. O samurai, ele era um guerreiro, mas ele era um poeta. Ele escrevia poesia, ele fazia a cerimônia do chá, ele fazia ikebana, fazia, né, tecia, fazia shodô, pintura, sumiê. Isso era muito comum, né? Eu percebo isso nos contos nórdicos, nos celtas. Isso. A batalha, a luta, ter também esse outro lado da arte, né? Exatamente, é o contraponto, né? Então realmente necessário, porque senão todo mundo vira todo mundo uma besta, né? Então é interessante, né? Mais uma vez, essa dicotomia, né? Essa parece ser coisas contraditórias, como um guerreiro vai ser pintor, né? Mas você pega, por exemplo, o Miyamoto Musashi, que foi um dos maiores espadachins do Japão, né? E ele foi, depois da última guerra lá que ele participou de Sekigahara, ele se enclausurou dentro de uma caverna e fez o grande romance, né? Virou um romance, na verdade, o livro dos Cinco Anéis, né? Que é o Gorin no Sho, né, que é um livro de estratégias, e além disso ele fez várias pinturas de sumiê, que hoje estão expostos no Museu Nacional de Tóquio, que é maravilhoso, né? Então, novamente, essa dicotomia que tem, que faz a gente entender, né, para quem pratica arte marcial, inclusive, né, todo o sentido que tem da dureza e da flexibilidade, da vida e da morte, né? Mas você falou da inconsciência. Exato. Você falou um negócio muito interessante, né? Também o equilíbrio dessas duas forças, né? À medida em que você luta, né, numa guerra, num confronto, né, onde morte e vida estão envolvidos, porque se um vencedor pode matar o outro, ou não, pelo menos imobilizar, então ele vai ser o perdedor, haverá um vitorioso, haverá uma perda. Mas essa sensibilidade nutrida ao mesmo tempo, né, trabalha a ideia da estratégia, a elegância, né, torna uma arte, né, que o que poderia ser só. Você falou aí uma história, se não virar bicho, eu acho que vira mesmo, porque fica só algo que precisa destruir. Sim. Quando na realidade você precisa compreender qual é a luta que você está lutando, né? Que batalha é essa, né? E é uma coisa que eu falo no meu curso de formação filosófica em artes marciais, que esse ano completa 2 anos que está no ar, né? E já temos quase 500 alunos que já fizeram a formação. E eu falo justamente
da questão desse termo, que é o arte. Por que arte marcial? Porque é um processo de transcendência. Isso. A arte marcial, ela possibilita você transcender e desenvolver as potencialidades que você tem. Potencialidade física. Você não vai só se tornar um atleta, ganhar campeonato, virar profissional, não. Você tem qualidades psíquicas, né? Então, de novo, não é unilateralizado, né? Não é unilateralizado. Entende? Porque... Quer dizer, não é por uma vitória, por uma performance. Exato. Absolutamente. Tanto que o Budô, que é um termo japonês, que iniciou ali no final da Idade Média, ele tem justamente essa conotação, né? O próprio povo japonês, enquanto coletividade, percebeu a belicosidade inerente e trouxe a marcialidade para o desenvolvimento, né, da arte. Né? Então você vê isso em todas as artes marciais japonesas, eu estou falando especificamente das artes marciais japonesas, mas isso ocorreu também nas outras artes marciais orientais e mesmo ocidentais, de transcender esse aspecto mais violento, vamos trazer a violência propriamente dita, e transformar isso em arte. Então você faz uma releitura, você faz uma ressignificação e traz aquilo com beleza, com etiqueta, com hierarquia, com cor, com movimentos precisos, né? Então tudo aquilo que são as estruturas da própria arte, né? Que é etiqueta, que é estética, né? Que é combinação. Da onde você pode tirar, né, como resposta à sua própria pergunta inicial, que o samurai é uma referência de lidar com o medo da morte, né, por um sentido maior, né? Quer dizer, de algum modo, você aprende com ele, né, como estimular a sua trajetória heróica, porque, querendo ou não, é isso que se espera, né? A coragem da vida que está ligada ao enfrentamento desse medo e que, de algum modo, a gente tende a medicá-lo, a curá-lo, a exterminá-lo, a retirá-lo, torna impossível que essa pessoa se torne forte, tenha recursos para brigar né? Tenha armas para brigar com as próprias adversidades. Aí fica aí querendo porte de arma. Professora. Pois né? É Thanos, né? É para eliminar o inimigo em vez de confrontar. Quer dizer, não. De algum modo... Pode falar, por favor. Né? Acho que o samurai é essa referência, né? Este trabalho, né, de confrontar os nossos medos. Eu acho que se a gente pudesse dizer que a morte nos causa medo, sem dúvida, a todos nós, né? É universal isso. A gente pode nos iludir mais ou menos. Podemos nos enganar que nós não tememos medos da morte, está cheio de discursos sobre isso. Tem gente que fala, eu tenho medo do processo de morte, eu tenho medo do não sei o quê, eu não tenho medo, mas eu tenho medo de deixar. E não está percebendo que, no caso, a pessoa aqui, eu que escuto, estou dizendo, ele tem medo da morte como todos nós, né? Miseráveis, mortais, né? Mas isso não é problema algum. Admita que é para poder fazer o seu totem, né? Construir aí a sua existência, poder atravessá-la, porque ela vai oferecer muitas adversidades, na qual você vai ter que buscar recursos para enfrentar. Isso só mesmo se a gente enfrentar os medos. Eu acho que o samurai se torna uma referência aí, né? E dentro disso, para a gente fazer essa última parte aqui da nossa extraordinária live, porque sempre é extraordinária quando a senhora fala com tanta propriedade, com tanta você alegoria. Também, né? Vamos dizer que hoje você me deu muitas aulas, eu gostei. Imagina. Já tem o samurai como referência também. Olha a responsabilidade, obrigado, arigató. Mas aproveitando esse ensejo, professora, o samurai tinha um ritual de seppuku, ou harakiri. Exato. Que era quando ele falhava na missão dele, ou quando a honra dele ficava manchada,
era dado a possibilidade de ele cometer esse ato, essa autoimolação, né? Que para nós ocidentais é um absurdo, uma coisa maluca, enfim. Mas pegando a simbologia... Que a gente chamaria de suicídio, né? Suicídio, justamente. Dentro desse simbolismo, né? Trazendo para o... Já que a senhora citou essa coisa de, hoje em dia, poxa, vamos armar, né? Arminha, né? Essas coisas todas que nós estamos vendo, principalmente dentro da política. Embora a gente não vai entrar nesse assunto, mas... Não faz isso porque o complexo ativa e aí não vai dar para a gente ter. É verdade, não dá. É verdade. Então, por isso que eu estou tomando cuidado aqui com as palavras. Porque, aliás, é um enfrentamento que eu estou tendo, que muitas pessoas que praticam arte marcial, eu fico meio maluco, porque eu falo, querido, você está praticando uma arte marcial que é justamente o contrário. Você não tem que usar isso aí, a arma. Exato. É o contrário. Aliás, aliás, eu falo isso no meu curso também. O kanji, o ideograma de Bu, que é o mesmo que é utilizado para bushi ou samurai, né? Samurai é um pouco diferente. Sim. Quer dizer parar a violência, parar a agressividade. Olha só. Aí o caractere indica isso, né? Parar a violência, parar a agressividade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se a senhora pudesse traçar não um diagnóstico, mas, na verdade, um prognóstico ou mesmo um remédio, uma terapia, se houvesse a possibilidade, né, de mudar um pouco esta atitude, esse comportamento que hoje tem da negação de Thanos, porque eu acho que também a gente está negando Thanos. Não sei se a senhora está me entendendo. A gente está negando Thanos. Esse movimento que está indo, a gente... Não. A gente está negando, a gente tem que encarar essa briga. É uma condição. A gente tem que encarar essa briga. Exatamente. Uhum. Fala. Né? A gente tem que encarar essa briga, né? Indo de frente para essa onda, né? de não à vida... Né, de uma explícita abordagem agressiva, violenta, né, sem nenhum tipo de estética, sem nenhum tipo de ética, de ambos os lados, hein? De ambos os lados. Mas eu queria saber como que a senhora vê isso e como a senhora colocaria esse equilíbrio de novo, de uma forma que a gente conseguisse falar assim, puxa, ufa, que alívio, tá melhorando, ou o sintoma pelo menos se abranda, sabe? Você fala em termos coletivos? Coletivos, coletivos. Que obviamente vai passar pelo individual. Vai passar pelo individual. No meu caso vai passar pelo que eu tenho, ele é muito pequeno. Nem todos os meus pacientes é possível, imagina em termos coletivos. Mas eu vou fazer um movimento um pouco diferente. Eu vou aproveitar uma coisa que você falou. A negação da morte, ela tem um lado que é muito natural em nós. Senão a gente não acorda amanhã. Se a gente ficar pensando na morte, que tudo vai acabar, sei lá. Construa aí toda a sua fantasia em relação à morte, você não levanta amanhã e não faz mais nada, né? É claro que eu entendo que, por um outro lado, a nossa negação chegou a um ponto de tantas especificidades, ficou tão grande, tão rica, que a gente vive como se não existisse morte. E é surpreendido e de alguma forma cobra da vida, dos médicos, da saúde pública, de qualquer pessoa, né? A sua existência daquela forma como você acredita. Até hoje a gente percebe chegar ao ponto de nem o envelhecimento ser contabilizado, né? Você tem que estar muito jovem, né? Você vê referências, olha, ela tem 50 anos, ela tem 60 anos, você nem parece que ela tem 40. Para nos 40 com muita graciosidade, porque na verdade tudo é feito para a idade de 18, 25 anos, né? A gente sabe que o foco é esse, né?
Então, essa unilateralização do mundo, eu acho que está causando muito sofrimento. Se eu for pensar em termos coletivos, não é que a negação da morte é algo que possa ser evitado, né? Ela faz parte. Como eu disse, a primeira fase da vida é uma fase de construção e demanda de muito apego e está muito ligado, né, muito conectado a essa produção, a esse viver, a essa extensão da vida mesmo, do arquétipo da vida, responde. Não que Thanatos não esteja ali, né? Mas na segunda metade, né, você encara que só tem a tarde, que só tem, né, que você é finito, de alguma forma, encara. E aí a gente tem faltas de recursos para olhar para isso da forma como deveria. Então, citando aqui, que eu sempre lembro, uma grande pensadora do processo de morte e morrer, que era Elizabeth Kübler-Ross, que tem livros, né, a respeito dessas fases terminais, alguns discutem os conceitos dela, não me importa, o modo dela pensar a morte, ou morrer, para mim sempre foi muito interessante. E ela inicia o livro dela, né, A Morte e o Morrer, da seguinte forma: o medo da morte não mudou. O que mudou foi a nossa lida com ela, a nossa forma de lidar com a morte. Então, gente, que a força de Eros é tão grande que nem é fácil assim tanto morrer. Sabe? Que parece, às vezes... Tem gente que pula do prédio e fica vivo, né? Vendo de fora, tal. Mas tem gente não, eu conheço gente que pula do prédio e fica vivo ainda tudo, né? Quer dizer, não é tão fácil assim, né? Quando você acompanha algumas terminalidades, você percebe isso, né? Porque Eros em nós é muito forte, tá? Agora, diante da lida, sobre a questão do lidar com a morte, eu penso que este comportamento é importante, né? A forma como nós estamos dirigindo, né, a nossa compreensão da existência do ser humano de forma tão lateral, a partir de um padrão tão específico, de comportamentos esperados, essa ditadura da felicidade, né, da performance, de você ter que possuir, ter que aparecer, ter que estar, né, com uma imagem específica, isso está condenando a nossa existência num nível que a gente não tem ideia. Mas quando a gente deixa incendiar nossas matas, né? Quando a gente retira o cuidado com as nossas florestas, a gente pouco se importa, deixa invadir por questões interesseiras, né? Por recursos de um grupo pequeno que não vai ajudar na alimentação, porque sem água, com uma temperatura alta, nós não vamos sobreviver. Vai todo mundo morrer. Se a gente não olhar para as relações, para a presença no desenvolvimento de nossos filhos, né? Se a gente não cuidar, né, da importância desses vínculos, se a gente não olhar, né, com respeito, né, para as pessoas, né, da comunidade onde a gente vive, o nosso vizinho, as nossas adversidades e tudo mais, eu acho que a gente vai se matar em um curto espaço de tempo. Parece 2050 está aí já, e a gente já antecipou muita coisa do que era esperado lá na frente. Então, parece bobo a gente gastar aí 1 hora falando, 1 hora e pouco, sobre o medo da morte ou não, mas parece que a falta de medo, mas principalmente a falta de uma educação para a morte, que é uma coisa que eu defendo muito, a lá samurais, né? A gente fala muito isso nas nossas pesquisas, no nosso trabalho com a questão da morte e do morrer, a necessidade de ter uma educação para a morte. Se a gente sabe quanto dói um dedo, né, quando ele corta, a gente não bota fogo em índio, né? Não coloca fogo, não machuca o outro, né? Que é igual. Eu acho que falta para nós o respeito à condição humana e recuperar a nossa dignidade enquanto ser humano. E isso tem tudo a ver
com essa falta de lida com o nosso medo da morte, tentando, né, manter a vida a qualquer custo, a gente está causando um sofrimento enorme à alma. Acho que, basicamente, né, se eu pudesse, a grosso modo, dizer, acho muito difícil pensar que eu pudesse ter algum tipo de movimento maior do que o individual, afinal eu sou analista, né? Então, eu vou pensar na mudança, na transformação, acompanhar a jornada de cada um daqueles que se propõem a elas, né? Mas em termos mais coletivos, eu acho que é urgente, e eu sei que eu não sou a única a pensar nisso, é urgente que a gente tenha uma espécie de educação à morte dentro da saúde, dentro da nossa formação acadêmica, dentro dos nossos institutos, em todos, da nossa escola, né? Usar o próprio desenvolvimento para a criança saber entrar numa relação de mais naturalidade com a questão da existência, né? Então, acho que ela tem tudo, a vida dá para ela, os bichinhos morrem, né? Eu sempre digo isso, ela vai enfrentar a partir da realidade dela, e é possível, né? Porque é a vida que vai ensinando também, né? E a gente poupa, porque ela vai sofrer, né? Quem vai sofrer é você, né, cara pálida? Quer dizer assim, você está se protegendo e com isso está afastando o outro, né? Então, é nesse sentido, é só para caracterizar o que eu chamo de educação para a morte, né? E é tão importante, né, para a gente finalizar, né, professora, a senhora falou da questão da formação, né? A importância de educar, a importância de, no caso, né, professor, né, nós somos professores, né, essa questão de estar sempre buscando conhecimento, sempre aprimorando, sempre ouvindo outras frentes, né, se integrando às discussões, né? Eu acho que é de fundamental importância. Eu sempre bato muito Sem nessa dúvida. tecla, principalmente para as pessoas que trabalham com artes marciais, né, a importância de ter conhecimento. A importância de não só pensar em termos técnicos, de você ser um grande técnico, mas ser um grande formador, uma pessoa que seja referência de inspiração, inclusive, para suscitar nos seus alunos também o interesse do conhecimento e do estudo, né? Eu recebo muitas elogios do curso de formação filosófica, que está aqui, quem tiver interesse, entra lá na bio, e a minha alegria é justamente isso, né? Também está contribuindo dentro dessa área que eu também atuo, que são as artes marciais, com conhecimento de qualidade, com conhecimento acadêmico, e que né, parece ser uma gota no oceano, mas, né, de gota em gota a gente vai melhorando a qualidade de ensino e de entendimento para todo mundo, né? Professora, eu quero te agradecer mais uma vez. Não é verdade, né? Professora, eu quero te agradecer mais uma vez enormemente. Que live! Aliás, essa live vai ficar gravada aqui no meu canal e lá no YouTube também. Então, quem entrou agora, tá? Estou tendo essa live maravilhosa mais uma vez, tendo a honra de receber a doutora, a professora queridíssima Cris Guarnieri. Muito obrigado pela aula. Que aula hoje, professor. Imagina, um grande debate. Eu agradeço também. Acabei, né, para quem agora descobri que o samurai é uma referência, mas acho que eu já sabia disso, só que você ajudou eu a compreender por quê, né? Então, de algum modo, acho que a gente teve uma grande troca. Muito, muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente, já dentro dessa ideia de educação, falar um pouco, né, do limite humano que nos torna demasiadamente humano, mas essa é a graça da vida, certo? Da vida e da morte, né? Isso aí, obrigada. Muito Pessoal, obrigada. Meus seguidores, meus alunos, muitas pessoas aqui também agradecendo e mandando um beijo para a senhora. Obrigado mais uma vez, acompanhem, compartilhem essa live. A todos vou deixar que marcado aqui com a gente. Logo teremos de novo a professora Cris aqui novamente. Professora, um beijo. Muito obrigado, viu? Um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Os